Vem ouvir comigo essa história aqui. Fui ficar com o rapaz, mas na hora H... Ai, eu não dei conta, não. Terminando de me arrumar aqui pra sair, e esses dias, gente, vocês não acreditam, fiz a mesma coisa, me arrumei assim, linda. Ai, eu tô linda, não tô pra ir conhecer um rapaz. Tá linda mesmo? Gente, Essa maquiagem tá ai Deus do perfeita. céu. Eu já conheço esse rapaz de vista e de conversar pelo app. Sabe o que que acontece? Eu já conheço ele há bastante tempo, inclusive. Tem mais de um ano que eu sempre vejo ele e eu acho ele lindo. Pensa num homem lindo. Sim, senhoras. Ele é muito lindo. E aí, eu sempre dava aquelas olhadinhas, eu sou tímida, nunca tive coragem de dar em cima dele. Mas eu demonstrava que tava afim, que tava querendo. E ele também sempre me olhava, mas ele nunca tinha chegado em mim nem nada. E aí um dia nós estávamos no mesmo ambiente e aí nós acabamos conversando, amigos em comuns, e ali nós trocamos, né, os nossos números, e aí nós começamos uma conversa. E aí nós começamos a conversar, e papo vai, papo vem, começou a rolar um clima, e ali... O que que acontece? Nós começamos a conversar e eu pensei assim, ele vai me chamar pra sair. Mas nada do homem me chamar pra sair. Ele só falava que eu era linda, que eu era gata, que ele tava afim de mim, que ele tinha gostado muito de mim. Mas ele nunca me chamava pra sair. Até que nisso eu tive coragem de tomar a iniciativa. Eu falei com ele assim, aqui, nós podíamos marcar de sair um dia, né? Pra tomar um vinho, tomar uma cerveja, não sei o que que você prefere. Aí ele disse, eu prefiro uma cerveja. Eu falei assim, pois é. O que que você gosta? Porque a gente já tava conversando sobre essas coisas. E aí ele disse que gostava de um pagode. E eu disse, vamos no pagode. E aí, gente... Nessas nossas conversas, ele sempre dizia que ele ia me pegar, que ele ia me quebrar no meio, que ele ia fazer acontecer. Diz ele que ia me fazer chegar ao paraíso. Diz ele que tinha uns dedinhos frenéticos, uma língua que sabia trabalhar. E eu acreditando naquilo tudo. E o que acontece? Se Eu ilude na ficava, gente, tua. assim, daquele jeito, sabe? Assim, toda saliente, toda no desejo de conhecer ele, porque eu queria, sabe? Entendeu? Bater uma abobrinha, eu queria ter algo a mais. E aí, marquei com ele o dia, né, do pagode. E nós fomos pro pagode. Gente, quando nós chegamos no pagode, ele tomou, assim, umas 3, 4 cervejas. Não tomou mais que isso. E eu me diverti bastante. Eu dancei. E ele não dançou. Ele ficou só sentado. E, assim, nós começamos a conversar e coisa e tal. E aí eu sentei perto dele um momento. E ele foi e me beijou. Na hora que ele me beijou, você pensa num beijo incrível. Que beijo aquele homem tinha. Ele era lindo e lindo. Ele tinha uma pegada. Que, nossa senhora. Eu pensei, é hoje que eu saio da miséria. É hoje, meu Deus do céu. Doidinha, gente, pra poder ir pro finalmente. E eu pensando, gente, nossa senhora, que se eu for furunfar, isso não deve ser bom demais da conta, né? Pensando euzinho aqui. E aí, depois de um tempo ali, conversando e beijando e sentindo, assim, o calor, né, de um e do outro, eu senti que tinha algo que estava vivo ali dentro, sabe, assim? Uhum. Aí ele foi e me chamou pra gente poder ir pra um lugar mais calmo, um lugar onde pudesse ser mais reservado. E eu entendi e disse que sim. E aí nós fomos. Quando nós chegamos, gente, na casinha, ele me levou numa casinha muito bacana. Gente, o homem era incrível. Então, nada demais, um papo super agradável, muito bonito, coisa e tal. Nós chegamos na casinha. Quando nós chegamos na casinha, nós começamos os beijos, os mãos aqui, mão ali, e tipo assim, tudo por cima da roupa e coisa e tal. Porque, sabe, assim, quando você já entra naqueles desejos, pois é. E aí, o que que eu fiz? Eu tinha suado. E aí, eu falei com ele assim, olha, eu suei um pouco, então eu vou tomar um banho. Ele disse assim, não precisa, eu gosto assim, toda suada. Gente, eu estava assim, até deslizando, mas ele quis, o problema era dele, né? Uhum, mas eu vou te contar o porquê que ele quis. Aí ele disse assim, não tem problema, que o seu corpo tá deslizando, você tá cremosa e não sei o quê. E aí fomos, né, então, e tira isso, e tira aquilo, meu. Fomos tirando, e ele beijou e coisa e tal. Aí, gente, ele tirou a camisa. Na hora que ele tirou a camisa, tudo normal. Eu beijei o pescoço dele, e ali nós ficamos ali naquelas coisas íntimas, até que, gente, você não vai acreditar. O homem era lindo, porém... Presta atenção no que aconteceu. A sorte que eu tenho pra arrumar macho. Gente, coitadinho de mim. Eu vou viver nessa miséria. Eu não vou ficar sozinha. Porque toda hora que eu penso Tem que jogar um vai dar sal certo, não grosso, vai ó. dar certo, não dá certo. Nós fomos pra casinha. Quando chegou lá, ele começou... Gente, uma pegada que aquele homem tinha, que eu falei assim, é hoje que ele vai me desamontar mesmo. Do que ele falou que ele ia fazer, ele vai fazer. Porque o homem tinha uma pegada boa. Um beijo, gente, que, sabe, assim, do jeito que a gente gosta, que consome, tudo que... Você fica até assim... Você fica sem ar. Pois é, eu tava ficando sem ar com o beijo daquele trem. Ai, aquele trem lindo. Gente, eu olhava pra ele e falava assim, gente, ele é bonito demais. Eu não sei nem como que ele quis sair comigo, porque ele era lindo. E aí, né, lá a mão deslizando, e mão aqui, mão ali, e coisa e tal. E aí ele, gente, simplesmente fez o quê? Fez o trabalho dele pro meio. Ele tirou a camisa, ficou lá assim, só de camisa, e simplesmente deitou-me. Entendeu? Aí eu fiquei assim, e ele foi e fez o trabalho dele. Ele cantou lá no microfone. Ai, gente, ele cantou no meu microfone, ele fez aquele show no meu microfone, sabe? E ele falou, eu fiquei com vergonhinha, né? Porque eu tava suada de ter dançado muito. Mas ele falou que tava maravilhosa, que tava cheirosa, que eu tava toda deslumbrante, que não tinha problema nenhum, que era daquele jeito mesmo. E que não sei o que, gente, realmente, eu tinha tomado banho, eu tinha
Ido no salão, depilado, passado os meus cremes cheirosos e maravilhosos. Olha o que eu uso, os Victoria's Secret. Entendeu? Eu sou dessas. E fui toda cheirosa, perfumada, realmente. Então, assim, eu só suei, eu nunca tinguei. Mas ele foi ali e tal. E aí, o que eu pensei? Também vou retribuir a cantada no microfone. Por quê, né? Aí eu fui, deixei ele terminar, gente. Realmente, ele me levou ao paraíso ali entendeu? Entendeu? Porque ele era bom. Mas, quando euzinha fui fazer o meu serviço, gente, que eu sentei, assim, e eu fiquei, né? Ele ficou em pé, assim, que eu tirei, assim, a calça dele, gente. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, parecia que eu tava abrindo, era o quê? Um caixão de defuntos, que tá lá apodrecido. Pensa num defunto apodrecido. Você já viu um bicho morto? Parecia que tinha um bicho morto ali, que eu levantei na hora, sabe? Assim, ele nem reparou, ele nem entendeu o que aconteceu. Gente, ele virou assim, continua, vai, continua. Eu falei assim, continua? Só pensei, como que eu vou continuar, gente? Aí eu abracei ele assim, meu estômago foi embrulhando. Querendo vomitar, como é que consegue? Ele perceber. Aí, gente, eu enfiei a mão assim. Tipo assim, eu já tinha tirado a primeira parte. Ele tava só com a segunda ali, cadê? Com as cuecas? Eu abaixei ela assim, enfiei a mão no uke, no bumbum assim, não tem? E passei a mão. Gente, já sentiu o fedor de rego sujo? Aí eu fui, passei a mão assim, porque se na frente tava catingando, atrás deveria estar pior. Penso assim eu, né? Passei a mão assim, tudo assim, e ele sentindo, aí ele fez assim, ó, sabe assim, quando o homem gosta que você passa a mão? Passei a mão assim, ele fez assim, aí eu fui, trouxe a mão e coloquei na cara dele, assim, eu passei no nariz dele. Aí ele virou e falou assim, nossa, que cheiro é esse? Que é isso? Aí eu falei assim, é o seu Uki. Ele falou assim, o quê? Eu falei assim, aham. É você. Ele falou assim, não tem esse cheiro, não. Eu falei assim, cheira. Aí ele foi, cheirou de novo. Eu falei assim, ó, eu vou te falar um negócio. Na frente tá pior. Gente, a minha mão, ai, Deus do céu. Eu falei assim, ó, não dá pra fazer nada, não. Ele falou assim, ai, me desculpa, me perdoa. Mas é porque eu saí do serviço e não deu tempo de eu tomar banho. Eu falei assim, mas tem quanto tempo que você não toma banho? Você me desculpa, mas o fedor que tá isso aí, pelo amor de Deus. Aí ele virou e falou assim, ai, me perdoa, vou tomar um banho, vou tomar um banho. Aí ele foi lá, gente, tomou o banho. Mas aquele cheiro, parece que impregnou aqui no meu nariz, que não saiu. Eu lavei minha mão 50 vezes e nada daquela catinga sair. E aí eu fui conversar com ele, né? Eu falei assim, mas vem cá, como assim você sai com uma mulher, cara? Eu me produzi toda, eu me arrumei toda, fiquei toda cheirosinha pra você e você não toma banho, sabe? Eu cheguei, eu falei que eu ia tomar banho ainda porque eu tava toda suada e você falou que não se importa. Ele virou e falou assim, mas é porque eu vou te confessar uma coisa. Eu falei assim, confessa. Ele falou assim, que eu não gosto de tomar banho. Gente, como assim? Um homem daquela idade, lindo, gente. Como um homem bonito, por isso que ele era muito cheiroso. Ele era muito cheiroso, por quê? Pra esconder a caatinga, ele passava os perfumes. Era, gente. Porque pensa num homem cheiroso, bonito, sabe assim? Aí ele falou que não gostava de tomar banho e que ele passava assim uns 3 dias sem tomar banho, que ele lavava só assim Deus os me braços livre. e a cara, e tava bom. E o sovaco, ele passava, gente, lencinho umedecido no sovaco. Eu falei, por que você não passa o lencinho umedecido lá também? Ele falou que ele tem medo de contaminação. Ele tem medo de contaminação, mas a caatinga de defunto, de coisas mortas, bicho morto. Eu falei, mas você não sente o cheiro, o fedor? Aí ele falou assim, não, eu já tô acostumado. Só que, gente, na hora que eu passei a mão no rego, nos regos, que eu passei assim no nariz dele, não teve como, não teve como. Aí ele tomou banho, se ele ficou cheiroso, eu não vi. Você acha que eu ia confiar nesse sabonete de casinha? Aquele sabonete desse tamanhozinho, não. Ele tinha que tomar um banho, era de criolina. Ele tinha que tomar um banho, era de água sanitária, pra poder tirar aquela carniça que tava impregnada lá. Eu falei com ele assim, olha, não vai dar, eu vou embora. Se você quiser ficar aí, você fica. Eu peço um Uber. Ele falou assim, não, eu faço questão de te levar, não precisa te preocupar. Aí ele me levou, gente. Quando chegou em casa, ele me bloqueou. Acho que ele ficou com vergonha de mim. E ele nunca mais esteve nos locais onde eu estou. Quando eu estou, né, que nós pertencemos assim à mesma roda de amigos, ele ou não chega, ou ele, quando ele vai, que acaba que eu já estou, eu chego e ele está, ele fica distante de mim. E eu respeito, nunca contei pra ninguém, né, sobre isso. Acho que ele ficou com muita vergonha de mim. Só que fazer o quê, né? Mas eu nunca imaginei que um homem lindo daquele jeito tinha a carniça, o defunto morto. Entendeu? No meio das pernas. Oh, Deus, não poder. Oh, Deus, poder. Vocês verem a sorte que eu tenho com macho. A sorte que eu tenho. Gente, ela tem muito azar pra homens. Devia jogar um sal grosso ali, porque negócio complicado. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Lembrando que a Michelle Herculano está para de seguidores, tá bom? Curte, comenta, compartilha. É um prazer te ter aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.